Mas eu quero, antes da gente ler o texto propriamente dito, primeiro assim, a minha gratidão a Deus pela generosidade da igreja, né? Então, pela oferta especial ao pastor John na semana passada. Então, eu fico contente, eu tenho certeza que Deus abençoa a sua igreja quando nós investimos em missões, né? Então, grato a Deus pela vida dos irmãos, que a gente continue assim. No próximo domingo eu quero apresentar um desafio para a igreja nessa questão, né? Penso que nós podemos avançar, tá bom? Quando o assunto é missões. Minha segunda palavra é que você ore a Deus e se disponha ao Senhor para que você possa servir na igreja em algum ministério. Nós estamos precisando de pessoas para servir, né? Então nós temos na introdução, por exemplo, precisamos de pessoas que possam servir ali. O ministério infantil é sempre uma necessidade, né? E particularmente ontem, quando tivemos a nossa reunião de casais, os jovens adolescentes têm servido também, mas sempre nós desejamos que haja um adulto, né, juntos. Então, mas eu queria que você orasse por isso, você se colocasse diante de Deus, mas Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? E nós temos como nosso maior exemplo o nosso próprio Senhor, né, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Hoje pela manhã, tenho certeza que os irmãos foram abençoados pela pregação de Marcelo, e tenho certeza que oraram também por mim ali em Marileia. Foi um tempo muito bom, muito gostoso. O pastor Fábio, meu amigo, participa do nosso grupo de oração também. Foi um tempo muito especial ali, joia, na primeira de Marileia. Quero convidar os irmãos a abrirem ainda no capítulo 15 de João. E alguém pode pensar, pastor, a gente não vai sair do capítulo 15 mais não? Né? João tem outros mais e a gente não vai concluir. E um dia conversando até com um pastor, de certa maneira ele se opôs a essa prática da gente ficar muito tempo na mesma passagem, né? Mas eu penso o seguinte, nós não estamos com pressa, né? Nós não estamos com pressa. O nosso foco aqui é aprender. E sempre, quando a gente lê a palavra de Deus, lógico, sempre vai ficar muita coisa para trás, muita coisa que não foi abordada. Mas eu queria que a gente pensasse hoje sobre amizade, né? O grande amigo que é Jesus. Então, esse texto ele nos sugere pensar sobre isso. O texto fala sobre isso, não é somente uma coisa que vem à minha mente, mas está no texto. Então nós vamos ler João capítulo 15, dos versículos 12 ao 17, tá bom? Nós vamos pensar sobre isso. João 15, 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A minha pergunta, para a gente começar a pensar sobre essa passagem, é se você tem um amigo. Quantos de vocês, meus irmãos e minhas irmãs,
Quantos de vocês têm um amigo ou uma amiga? Pense um pouquinho. Será que você pode afirmar que você tem amigo, meu irmão? Que você, minha irmã, tem uma amiga, aquela pessoa que é da sua extrema confiança, aquela pessoa que não somente sorri com você, não está somente presente em momentos de alegria, de celebração, mas é aquela pessoa que vem à sua mente quando você está no momento de angústia, quando você está aflito, necessitando de alguém. Você está sem recurso, você não tem ninguém próximo a você, o nome daquela pessoa vem à sua mente. Aí você pensa assim, com esse irmão, com esse amigo, eu posso contar. E é bom a gente lembrar de que a palavra amigo, ela perdeu um pouco o seu valor. Né? Se eu perguntar para algum de vocês, quantos amigos vocês têm no Facebook? Né? Alguns vão dizer, bom, eu tenho centenas, eu tenho quase 1000, mais de 1000. Né? Quantos amigos você tem na sua rede social? São pessoas que você talvez se relacione pessoalmente algumas vezes, algumas você só lida pela internet, mas será que são amigos de fato? Ou talvez você pense o seguinte, não, pastor, eu não tenho amigos. Eu não tenho, meu amigo é Jesus. Eu estou satisfeito com ele. Né? Mas o Senhor aqui nos mostra que é importante termos amigos. Né? É importante. Né? É tão importante quanto algumas práticas espirituais, como a oração, como o jejum. A amizade, ela nos fortalece com aquela palavra oportuna, aquela palavra que vem na hora exata. Então é importante que a gente cultive um relacionamento para que haja, a partir desse relacionamento, uma amizade. Né? Eu sempre digo que a amizade, ela não acontece porque você malha na academia com uma pessoa há 3 anos, não necessariamente. A amizade não surge porque você joga futebol com aquele rapaz, com aquele colega há muito tempo, porque você estuda com ele ou com ela há muito tempo. A amizade vem de um relacionamento, né? E a amizade se forma, como diz um bom mineiro, para você desenvolver uma boa amizade, você tem que comer 1 quilo de sal. Né? Isso leva tempo. Né? Então, muito cuidado quando você chama alguém de amigo ou amiga, mas ao mesmo tempo, invista em alguém para que seja seu amigo ou a sua amiga. Quando você acorda aflito e pensa, poxa, eu vou ligar para tal pessoa, para ela ou para ele orar comigo. Eu estou precisando desabafar com alguém. O que você pensa? O meu irmão, ele faleceu com câncer, os irmãos sabem disso. E os médicos dizem que uma das causas do câncer é o fator emocional. Dentre muitas coisas, é o fator emocional. E meu irmão, ele era uma pessoa assim, extremamente extrovertido, né? Companheiro, parceiro, amigo, mas ele era uma pessoa que não tinha amigos. Ou ele se privava de compartilhar das suas lutas com alguém. Meu irmão teve um tempo difícil na sua vida, e então pense nessa pessoa que guarda para si o seu sofrimento, que não compartilha, que guarda tudo no peito, que engole seco. E eu não estou me referindo a ofensas, com palavras verbais, mas situações da vida que trouxeram tristeza a ele. E meu irmão sempre calado, nunca compartilhou com ninguém. Talvez, se meu irmão tivesse um amigo para orar junto, para compartilhar, para dividir a carga, talvez eu não tivesse sofrido o que sofreu. Eu queria citar um exemplo bíblico de amizade, além do que nós lemos nesse texto, quando Jesus, ele mesmo se declara nosso amigo, mas uma dupla muito especial. Trata-se de Davi e Jonatas. Então eu queria ler para os irmãos 1 Samuel 18, de 1 a 4, que diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo
e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Nós sabemos pela história de que essa amizade ela foi uma amizade crescente e podemos afirmar que Davi não teria assumido o seu ministério, Davi não teria alcançado o plano, o propósito para a sua vida, se não tivesse um amigo como Jonatas ao seu lado. E se você ainda não leu essa narrativa, eu quero recomendar a você, leia a trajetória de Davi e você vai ver que havia ali um rapaz chamado Jonatas, que foi seu parceiro, seu companheiro, e que com certeza contribuiu para que Davi se tornasse alguém que Deus já tinha ungido, Deus já tinha separado para ser rei, mas que talvez se não fosse pela amizade de Jonatas, Davi não assumiria essa responsabilidade. É interessante isso, porque Jonatas ele é amigo de Davi, e nós podemos traçar um paralelo com o texto que nós lemos, porque Davi foi o escolhido de Deus e aquele que se tornaria rei. Mas não havia diferenças entre Davi e Jonatas. Embora Davi fosse o ungido do Senhor, eles eram amigos, caminhavam lado a lado. Um outro exemplo disso é quando você precisa preencher algum documento. E aí, seja de um exame específico que você vai fazer, e aí aquele formulário pede para você colocar o nome de alguém. Em caso de urgência, coloque aqui o telefone e o nome de alguém. Né? Então, normalmente a gente coloca da esposa, do esposo, mas se você depender de um amigo, quem que você colocaria? Ou de uma amiga? Então, esse texto, ele nos apresenta a Jesus como o nosso melhor amigo. Irmãos, nós estamos caminhando nessa noite de despedida de Jesus, quando ele está anunciando aos discípulos várias coisas. Ele está anunciando a sua partida para o Pai, temporariamente. Ele avisa a Pedro que Pedro o trairia. Ele também promete de que o Espírito Santo, o Consolador, do Espírito da Verdade, viria sobre ele e os guiaria em toda a verdade. Jesus está intencionalmente preocupado em preparar os seus discípulos que seriam as suas testemunhas no mundo. E agora ele se declara não somente Senhor, embora ele o seja. Ele se declara não somente Salvador, embora ele o seja, mas ele se declara amigo dos seus discípulos. Jesus também tinha amigos. Nós vimos que Jesus estava a caminho, depois de ter ceado, lavado os pés dos discípulos, eles estavam a caminho do Getsemane. Mateus vai narrar no capítulo 26 que Jesus chama aqueles que eram mais próximos. Ele tinha 11 com ele, mas ele chama aqueles que caminhavam mais próximos. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Jesus chama os seus amigos para orar, para estar com ele. Isso é interessante então, porque a própria palavra de Deus, ela valoriza a amizade. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo, e eu já disse isso aqui uma vez, pelo menos uma vez, que existe um ídolo, um Deus no coração das pessoas chamado individualismo. Individualismo. As pessoas não querem mais se relacionar, as pessoas não querem se aprofundar nos seus relacionamentos. Eu tenho dito que é uma necessidade da nossa igreja conviver. Meus irmãos, eu me arrisco a dizer, quantos entre nós, uma igreja que vai fazer 18 anos no próximo mês, quantos de nós temos amigos aqui dentro? Quantas das irmãs têm amigas aqui dentro? Jesus tinha seus amigos, Davi, o rei, tinha seu amigo. Então é necessário também que nós tenhamos amizades. Agora, a nossa maior necessidade
se Jesus é o nosso grande amigo, como o texto narra aqui. O texto fala com muita clareza, não é? Versículos 12 e 13, vamos falar sobre isso. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus se declara amigo dos discípulos. E uma advertência que nós temos que considerar: o nosso relacionamento com Deus, como que você se dirige ao Senhor? Pense um pouco no seu momento a sós com Deus, Riquelme. Como é que você se dirige a Deus? Osiel, como é que você fala com Deus? Qual é o pronome de tratamento que você usa com Deus, Bruno? Por um lado, um extremo ruim, nós temos uma referência daquelas pessoas que, quando se dirigem a Deus de maneira irreverente, irresponsável, insubmissa, chamando a Deus de cara, o cara lá de cima. Isso é um exemplo negativo de se dirigir a Deus. Quem se dirige a Deus assim não conhece, não sabe quem Ele é, da sua eternidade, da sua majestade, não sabe. Mas nós conhecemos o Senhor. Será que nós preservamos, nós criamos uma capa de proteção, como se Deus a qualquer momento Ele fosse nos consumir, porque nós somos o que somos e somos quem somos? Será que nós nos atreveríamos a orar a Deus falando assim: meu querido, meu amigo, eu estou passando por isso? Será que nós teríamos em nosso coração, entenderíamos essa liberdade que nós temos, uma vez regenerados, uma vez salvos por Cristo Jesus, chamá-lo de amigo? Alguns irmãos teriam resistência, mas é fato, e uma coisa não anula a outra. Jesus diz que de fato Ele é o nosso amigo, e nós temos que cultivar essa amizade. A igreja me ouviu dizer sobre alguns amigos que eu tenho em Petrópolis, amigos da adolescência, assim como alguns irmãos aqui também têm. É fato que, se nós não mantemos o contato, essa amizade vai se distanciando. Casam-se, têm filhos, a vida segue outro ritmo. Esses meus amigos, eu lembro que no auge da vida dos nossos 17 anos, a gente andava a Rua Teresa afora, conversando na madrugada da noite, jogando ping-pong na igreja até 2, 3 da manhã. Nós tínhamos todo o tempo do mundo para cultivar aquela amizade. Hoje, casados com filhos, nós precisamos nos preparar para isso. Mas é necessário um telefonema, uma mensagem. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, uma vez que Jesus é o nosso grande amigo, como que nós podemos cultivar essa amizade? Primeiro, reconcilie-se com Jesus. João 15, versos 12 e 13, nos fala com muita clareza: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A amizade de Jesus não é uma amizade natural, não é uma amizade incondicional, não é automática, ela não foi uma amizade de graça, que saiu de graça. Ela teve um preço, e esse preço ele foi pago na cruz. Ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha que nível de amizade. Talvez você tenha alguém que você doou uma importância em dinheiro, não é? Alguém que você esteve com ela num momento de tristeza, de dor. Você passou uma madrugada acordado, você chorou com essa pessoa. Mas nós estamos falando aqui do grande amigo, que Ele provou o seu amor derramando o seu sangue na cruz. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. O amor divino, o amor de Deus, Ele nos alcançou, e de maneira completa, insuperável. Não temos exemplo, não temos nenhuma referência de amor como esse. Nós éramos inimigos de Deus, e de novo,
para que a gente perceba a grandeza desse amor. É possível que a gente faça algo do agrado para agradar alguém que esteja próximo a nós. Alguém que nos faça o bem, que nos trate bem. Mas se os irmãos são tão pecadores quanto eu, os irmãos vão concordar que é muito possível que quando alguém nos destrata, quando alguém não nos respeita, a nossa tendência é ir nos afastando daquela pessoa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a amá-los. E Jesus, então, ele é o nosso maior exemplo. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 6 a 11 diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. É bom lembrar, irmãos, que nós nada tínhamos de bom para agradar a Deus. E até hoje é assim. O amor de Deus, no sacrifício de Jesus, ele prova o quanto ele nos ama e por isso ele pode nos chamar e se considerar amigo. Verso 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus com o que fomos reconciliados, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então pensem na consequência da obra de Jesus na cruz. Éramos inimigos, merecíamos a cruz. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. É como se Deus dissesse: olha, o homem pecou contra mim, o homem pecou contra nós, mas nós o amamos. Nós temos um plano único, e o plano nosso na Trindade Divina é de que o homem ele governe o mundo conosco, de que o homem ele caminhe em amizade plena conosco. E Satanás, pensando então que os planos de Deus, os planos eternos de Deus foram frustrados, Deus então ele envia o seu Filho. E eu quero trazer a memória dos irmãos Filipenses 2, 5 a 11, que Deus ele abre mão de toda a sua glória, chamada kenosis, auto-esvaziamento. Deus, ele não considera que ele é Deus, mas ele se humilha assumindo forma humana, enquanto nós demos as costas para o Senhor, ele se humilha assumindo forma humana. O que é isso, senão um grande amor? Que prova de amizade. Irmãos, esse texto nos faz pensar sobre a nossa ingratidão. Que Deus é esse que prova o seu amor, que nos demonstra a sua amizade, ainda quando nós éramos inimigos dele, mas ainda hoje, na nossa infidelidade constante, o Senhor ele permanece amigo. E nós entendemos isso quando ele fala, através do apóstolo Paulo, sobre o amor de um esposo para com a esposa, que tem como referência o amor de Cristo pela sua igreja, que morreu, que a amou e se entregou por ela. Tentem imaginar essa cena de um amigo de longa data, e essa pessoa te buscando, te procurando, insistindo em zelar pelo relacionamento, e você ignorando, não atende o telefone, não responde uma mensagem, ela bate sua porta, você finge que não ouve. Tristeza. Muitas vezes nós somos assim com o Senhor, mas Ele não desiste de nós. A nossa amizade com Jesus, com Deus Pai, ela foi estabelecida pela morte do Senhor na cruz do Calvário. João 10, 14, 16 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas
e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não estão neste curral, neste aprisco. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, o primeiro pensamento que deve vir à nossa mente quando formos tentados a pecar é dessa frase: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, nós precisamos, para zelar por essa amizade, temos que nos reconciliar com o Senhor. Aquele que morreu em nosso lugar, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos reconciliou com Deus. De novo, uma referência humana. Como é difícil restaurar uma amizade. Como é difícil, como é custoso, diria um bom mineiro, nós nos reconciliarmos com alguém. Haja visto, irmãos, a disciplina na igreja é um dos temas mais difíceis e mais sofridos para a vida da igreja. Porque quando há disciplina, nós estamos lidando com pessoas que nós amamos, que nós convivemos, e nós temos a responsabilidade diante de Deus em zelar pela pureza da igreja. Então, lidar com disciplina é difícil, é doloroso. E também a restauração de um relacionamento. Quando as pessoas se afastam da comunhão do corpo, mas o Senhor as traz de volta. Para aqueles que voltam para a comunhão da igreja, é uma luta tremenda. No âmbito da nossa família, se você tem um desgaste familiar com alguém, e você entende que aquilo é necessário para o bom convívio, para que a família caminhe bem, para que nos encontros da família não haja nenhum constrangimento, você entende que é necessário a reconciliação, como é difícil para nós. E talvez você pense, pastor, eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Que bom, mas é difícil. Agora, quando nós olhamos para a obra de Jesus, nós entendemos de que num relacionamento, raramente, somente uma pessoa errou. Mas quando nós olhamos para Cristo e as suas ovelhas, Cristo e nós cremos e entendemos que só houve uma pessoa errada aqui. Mas Ele mesmo assim, morrendo em nosso lugar, Ele nos reconciliou com Deus. Então, o foco para que a gente cultive essa amizade é nos reconciliarmos com Jesus. Mantenha esse relacionamento de pé, zele por ele, seja de fato amigo de Jesus, evite o pecado, fuja dele, não queira entristecer o seu melhor amigo. Em segundo lugar, essa amizade é cultivada quando nós amamos e obedecemos a Jesus. Versículo 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Quem se torna amigo de Jesus faz aquilo que ele manda. Irmãos, a maior prova da conversão de uma pessoa é a obediência. Porque é uma exigência do Senhor. Embora seja impossível para nós, pela nossa natureza, o Espírito Santo que passou a habitar em nós, que nos transformou, que causou uma mudança de mente em nós, Ele nos capacita a obedecer. E essa obediência, ela não é uma obediência para merecermos a amizade de Jesus. Essa obediência é por causa dos méritos de Cristo, é por aquilo que Ele fez durante o seu ministério e a sua morte na cruz. A nossa obediência não é porque ela brota em nosso coração naturalmente. A nossa obediência vem do próprio Deus. Ela é fruto do amor do Senhor derramado por cada um de nós. Por isso que João, nessa primeira carta, vai dizer que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos.
Nenhum de nós podemos dizer, ai pastor, eu não consigo obedecer, é uma luta para mim. Só se nós nos enquadrarmos naquele grupo de cristãos da igreja de Gálatas, que começaram muito bem o seu ministério no Espírito, mas em um momento estavam agora no seu esforço próprio, querendo viver a vida cristã do seu jeito. Nós lemos no início desse capítulo, Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Sem Jesus, sem um relacionamento com Ele, como nós já estudamos, sem permanecer em Jesus. Se nós não estivermos arraigados à videira verdadeira, nós não conseguimos obedecer. Se nós não estivermos firmados, não sermos movidos por nenhuma circunstância da nossa comunhão com Cristo, nós não seremos os discípulos que devemos ser. Em João 14, versos 23 e 24, diz, quem me ama faz o que eu ordeno. Quem não me ama, não me obedece. Não tem raiz no amor. Agora, a pergunta é, o que Jesus nos ordena? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele diz, se vocês me amam, obedeçam os mandamentos. Morais de comportamento? Jamais. Eu não sou um rabino e os irmãos não são judeus para que a gente zele por uma vida meramente moral. Se eu usasse a palavra de Deus para pregar somente princípios morais, eu seria um rabino judeu e não um pregador da palavra. João 14, quem diz, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Ou, em João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O Evangelho está cheio de mandamentos. João 12 diz, receba-me. No mesmo capítulo, verso 43, Jesus disse, siga-me. Ele dirigiu-se ao paralítico e disse, levante-se. No capítulo 5, verso 8, ele disse, ressuscite dos mortos, dizendo ao seu amigo Lázaro. Em João 14, 1, ele disse, creia em Deus, creia também em mim. No verso 4, ele disse, permaneçam em mim. No verso 7, ele disse, peçam o que quiser. No verso 20, do capítulo 20, verso 22, receba o Espírito Santo. Interessante que os mandamentos do Senhor no Evangelho de João são receber, crer, pedir, permanecer. E é por isso que então que Jesus aqui, Felipe, ele diz, se vocês me amam, se vocês me desejam, têm prazer na minha presença, então vocês vão me receber. Vocês irão me seguir de fato, vocês irão crer em mim, pedir a mim. É dessa maneira, queridos, que nós cultivamos a amizade com o Senhor. Reconciliamos-nos com Ele pela fé, uma vida de obediência a Ele. Obediência essa que nos é encorajada na cruz do Calvário. E obedecer de todo o coração. Terceiro, como que nós podemos zelar por essa amizade? Ouça, podemos acrescentar aqui também, leia as palavras de Jesus. João 15,15 nos diz assim, já não chamo servos, porque os servos não sabem, o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que interessante isso. Tudo aquilo que Deus deu ao seu Filho Jesus, Ele compartilhou conosco. Eu pergunto a vocês que trabalham profissionalmente, o seu patrão lhe fala tudo o que ele pensa?
Ele compartilha tudo com você, sendo você seu empregado? Claro que não. Não há um relacionamento tão íntimo, mas apesar disso, Jesus, o nosso Senhor, amigo de pecadores, Ele se revelou a nós. Ele nos revelou a sua palavra. Ele compartilhou tudo aquilo que Deus deseja e planejou conosco. Agora, o incentivo para nós é que a gente tome essa palavra, a gente a ouça com gosto, com alegria, com expectativa, que a gente a leia. Irmãos, a minha palavra que diz incentivo para aqueles que lutam ao ler. Talvez a sua realidade foi de trabalhar muito, não teve oportunidade por causa de estudar. Eu quero aqui citar o exemplo da avó de Cleide, que nunca estudou. O único livro, os irmãos conhecem pessoas assim também, o único livro que ela lia era a Bíblia. Eu penso que isso é um milagre de Deus, impressionante. Eu quero encorajá-los a ler a palavra. Essa palavra é vida. Nada pode substituir essa palavra. Se nós não colocarmos nossos olhos na palavra de Deus, naqueles propósitos que Deus revelou a Cristo e Ele compartilhou conosco, nós estaremos perdidos. Deus, Ele se revela a nós, Ele fala sobre o seu Filho, Ele fala sobre todo o ministério do Senhor, Ele fala sobre o plano de Deus para a nossa vida hoje e para a nossa vida no futuro. Como viver a vida cristã? Como será a nossa vida no futuro? De Gênesis a Apocalipse, a palavra fala sobre Jesus. Meus queridos, que nós saímos daqui nessa noite tendo uma única certeza. Primeiro, Jesus nos conhece profundamente. Ele é aquele que sonda o nosso coração. É esse Deus que nós cantamos, e nós não temos a letra aqui, mas os mais antigos vão lembrar: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Então saiba que esse Deus, Ele nos conhece. Não é uma amizade forçada, não é uma situação constrangedora, pelo contrário, Jesus deseja que a gente tenha esse equilíbrio. Por um lado, reconhecendo que Ele é Senhor, Ele é aquele a quem Deus exaltou sobre madeira, lhe dando nome sobre todo nome. Ele é aquele que é adorado desde a eternidade. Ele é o Senhor soberano, Ele é o eterno, Ele é aquele que nos comprou com o seu sangue. Mas Ele é nosso amigo. Ele disse: eu já não lhe chamo mais escravos, porém amigos. Que bênção! Nós podemos acordar a cada manhã sabendo que, ainda que as pessoas mais próximas a nós possam falhar conosco, nós temos a Jesus, nós temos a palavra dele, que nos dá uma direção, que nos conforta, consola, anima, e acima de tudo, queridos, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele ainda não concluiu a sua obra em nós. Ele há de fazê-lo, à medida que a nossa amizade com Ele for a coisa mais importante da nossa vida. Então o desafio para nós é, em meio a tantas coisas que chamam a nossa atenção, na nossa lista de prioridades, ainda que você não tenha uma lista, aquilo que você faz mais,
A maneira que você ocupa o seu tempo define a sua prioridade. Defina hoje, no primeiro dia da semana. Eu quero estar com o meu melhor amigo todos os dias. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, que preciosidade, que riqueza, ó Deus, é poder saber que nós podemos contar contigo em todo o tempo. Não há necessidade de constrangimento, porque o Senhor não se incomoda quando falamos contigo, pelo contrário, o Senhor se alegra. É bom saber, ó Deus, que o Senhor é aquele amigo que não nos causa vergonha a compartilhar qualquer luta contra o pecado ou o pecado cometido, porque o Senhor já o sabe. E como bom amigo que é, está na expectativa de que a gente recorra ao Senhor, olhando para a cruz, para pedir perdão e novamente sermos reconciliados contigo. O Senhor é aquele amigo que não nos humilha, que não tem nenhum interesse em nós, pelo contrário, o Senhor nos demonstrou tamanha amizade nos servindo. Por isso eu quero orar a Deus pelos meus irmãos aqui nessa noite, que Jesus tem sido alguém distante. Já reconheceram Jesus como Senhor, como Salvador, talvez tenha receio de considerá-lo como amigo, mas eu quero te pedir, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, aproximar-nos do Senhor. Que haja naturalidade, ao mesmo tempo que temos temor ao Senhor pela Tua grandeza, a gente desfrute desse relacionamento, Deus. Então abençoa meus irmãos aqui e que a gente possa investir nesse relacionamento, nos reconciliar contigo, conversar contigo mediante a Tua palavra, mediante a oração, ouvir a Tua voz, obedecer ao Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, servir ao Senhor com alegria. Que a nossa vida, Deus, foi comprada pelo nosso melhor amigo, que a gente possa ter como alvo da nossa vida uma vida de serviço ao Senhor, porque nada mais importa, agradar o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos já pararam para pensar, talvez seja um pensamento estranho, quantos anos o irmão tem de vida? Que isso? Já é para contar os dias da minha vida? Talvez tenha uma expectativa, não é? A expectativa de vida do brasileiro hoje, se eu não me engano, está em 75, 80 anos. Não é? A pergunta é, sabedores de que o Senhor nos comprou, de que, conforme o apóstolo Paulo fala, hoje vive não mais nós, podemos falar junto? Hoje vive não mais nós, mas Cristo vive em mim. Sabedores disso, que a vida que nós temos agora, vivemos pela fé. Como que você vai viver os próximos dias da sua vida? Isso define o grau de amizade que nós temos com o Senhor. Se nós vamos obedecê-lo, servi-lo, ou vamos viver seguindo o nosso próprio coração. Que o Senhor nos abençoe.